Tem a mesinha, noite o celular. Eu quero saber se eu consegui, se vocês já estão vendo o compartilhamento que eu fiz. Não. Sim ou não? Aqui para mim não, professor. Aff, Maria. Vamos tentar de novo. Ah, meu Deus. Agora apareceu. Apareceu o compartilhamento? Não, apareceu a senhora aí. Pra mim tava tudo preto. Ah, para mim também. Vou tentar de novo o compartilhamento, tá? Ô, Sora, uma Sim. pergunta só. No Moodle só tá a minha nota do trabalho, da minha prova não apareceu nada. Qual é o teu nome? André de Castro Machado. O Deixa, ele tem muito, cara. Por mais que eu crie através de... Eu não achei a tua prova. Ué? Aham. Para falar a verdade, a tua prova aparece para mim como não entregue. Mas tá no Moodle e foi entregado até antes. Como foi entregue? Acessar ela. Eu consigo, antes do prazo, eu consigo acessar pelo aplicativo mesmo. Tá, mas assim, ó, para mim, eu acabei... Tu não tava na primeira live, né? Não, eu não tá. Eu fiz isso agora. Eu abri aqui, para mim, a tua tá... A da Arima não aparece nada, mas a tua está para mim como se não tivesse sido entregue. Que dia tu entregou? Tu postou no dia certo da prova? Sim, pô, eu entreguei. Entreguei acho que 1 hora antes de terminar até a hora. Para mim não aparece. A tua prova só tem a nota do teu trabalho, né? Sim. A tua prova, para mim, eu acho que foi tu que eu li ali, que aparece como se não... Aqui tá até como última modificação, quarta-feira, 12 de maio, às 10h24. Eu vejo isso depois, tá? Porque já na primeira live, a gente já perdeu um tempão fazendo isso. Sim, só. Mas assim, ó, o teu, eu acho que eu tenho quase certeza que foi o nome que eu falei, que aparecia como não está postado. Eu vou tentar compartilhar aqui mais uma vez, mas tá difícil de compartilhar nesse Zoom hoje. Sora, antes, eu fiz as coisas que tu pediu, né, ali das atividades, e tem uma que o meu resultado não bateu com o resultado que tá lá embaixo, né, do gabarito. Não sei se... Qual atividade? Qual a questão? A 25. Foi a única que eu não... 25. Vamos ver o que deu. Questão 25. Z1 por Z2. Sora, tu pode bloquear os áudios só, porque tem alguém com o áudio ligado e daí fica interferindo no que tu fala. Vamos mutar todos. Não. Tudo mutadinho. Vamos ver. Tu quer o Z1 por Z2. Então, Z1 vezes Z2 vai ser 6 vezes 2, cosseno
de π sobre 3 mais 2π sobre 3 mais I seno de π sobre 3 mais 2π sobre 3, certo? Então, isso aqui vai dar 12 cosseno 1π mais 2π, 3π sobre 3. Que tu vai simplificar esses 3 aqui. Mais I de 3π sobre 3, que tu também simplificou. Então, ficou o quê? Ficou 12 cosseno de π mais I seno de π. Ah, tá. Eu só não cortei os números, só por isso que eu errei. Obrigada. Tu só não simplificou aqui? É. Tranquilo? Mais alguma dúvida nesse capítulo? Gente, não deu aí para compartilhar. Não, algum problema aí que quando eu tentei compartilhar e ficou tudo preto, não apareceu imagem nenhuma. Então, peguem lá o gráfico, peguem o assunto sobre o gráfico. Eu até coloquei algumas malhas para facilitar vocês a fazerem os gráficos ali que tem. E a gente vai começar a trabalhar nesse sentido, tá? De conseguir entender o que é essa estrutura chamada gráfico, o que é domínio, o que é imagem, o que é contradomínio, como as coisas funcionam dentro de um gráfico, quando o gráfico é crescente, quando um gráfico é decrescente, o que é um intervalo para isso. Isso são coisas importantes, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Eu tenho o primeiro gráfico ali, ó, que era o que eu queria ver. Vocês têm, vocês podem ver se vocês conseguem compartilhar. Alguém que tenha esse módulo aí consiga compartilhar na tela, será que conseguem? Não sei o porquê eu não estou conseguindo hoje, gente. Tentar mais uma vez aqui, vamos ver se eu consigo. Aí, professora, agora deu. Ai, deu? Tá, vamos ver. Agora conseguiu. Ah, meu Deus, não é isso aqui que eu quero. Vamos ver. Gráficos. Vê se tu entende o negócio desse. Da outra vez, eu tentei... Resultado da prova não tem aí, professor? Tem, lá embaixo tem várias provas. Tá aí, tá aparecendo para vocês? O compartilhamento? Sim. Ai, que bom. Tá, Então, professor. bom, a partir de agora eu perco acesso a vocês, mas eu consigo mostrar. Aqui, deixa eu sentar. Tudo bem. Então, estão vendo aqui, daí eu não preciso desenhar, a gente pode ficar aqui. Aqui, ó. Aqui está o gráfico, certo? Conseguem todos visualizar o gráfico direitinho? Respondam, por favor. Sim. Sim, professor. Tudo certo. Tá. Então tá. Sim, sim, sim. Esse eixo aqui, ó, que eu tô passando no meu cursor, conseguem visualizar o cursor também direitinho? Sim, Sim. tudo na boa. Esse eixo aqui é o eixo das abscissas. Ele é que vai te dar o domínio da tua função, certo? E esse eixo aqui é o eixo das ordenadas. Ele é que vai te dar a imagem da tua função. Então, o que que eu vejo? O meu gráfico é um gráfico todo esquisitão. Ó, aqui é uma reta, aqui é uma parábola, aqui é uma outra reta, aqui é uma retona até aqui é outra retona, aqui é outra retona. O que que eu vejo? Que ele é fechado, intervalo fechado aqui, intervalo fechado aqui, intervalo fechado aqui. Todos os pontos são intervalos fechados.
e ele é constante, ou seja, eu consigo colocar o lápis ali e deslizar sobre toda a linha vermelha até o fim, do início ao final do gráfico. Eu não preciso retirar o lápis e reiniciar em outro ponto. Isso dá a característica dele ser constante, certo? Essa primeira parte do gráfico, o que eu vejo? Que quanto maior é o valor do x, menor é o do y. Ó. Era -3 e foi para 2. Quando chegou em 4, já estava em 0. Ou seja, eu aumentei o valor do x, porque quanto mais próximo dos zeros negativos, maior é o seu número. E o que aconteceu com o y? Saiu de 2 e foi para 0, diminuiu. Eu vejo que esse gráfico, nesta parte, neste intervalo de -6 a 4, ele é decrescente, porque ele desce, certo? E ele continua sendo decrescente nessa parte da parábola, de -4 a -3. Observem que ele também está descendo. Concordam comigo? Até que alguém tem alguma dúvida? Não. Beleza. Aí, do -3 ao -2, eu sempre me refiro aos números que estão no eixo do x, tá? Do -3 ao -2, esse gráfico começa a subir. Então, ele é crescente neste intervalo. E depois do -3 ao 0, do -2 ao 0, ele decresce novamente, ele cai. Depois, do 0 até o 3, o que aconteceu com o gráfico? Ele subiu, ó, ele é crescente. Então, do intervalo do 0 ao 3, ele volta a ser crescente. E o que acontece no intervalo do 3 ao 5 aqui, ó? Ele não é nem crescente, nem decrescente, ele é constante. Qualquer número entre 3 e 5, a imagem vai ser quanto? 2, não oscila a sua imagem. Então, ele é constante. E aqui, do 5 ao 6, ele volta a crescer. Então, esse meu gráfico, ele é crescente em vários pontos, em vários intervalos, ele é decrescente em vários intervalos e ele é constante em um intervalo. Todo mundo entendeu o que eu falei aqui? Sim. Sim. Ok. Continuando, então. Bom, aí vem assim, ó, o domínio e a imagem da função. O que seria o domínio? O domínio, então, é essa parte do eixo x. Eu observo que se eu achatar esse gráfico, tá? Pegar toda essa parte que está em vermelho e esmagar contra o eixo x, ela vai cair aonde? Entre -6 e 6. Concordam? Sim. Sim. Ok. Como Sora. Sim. A live caiu pra mim e voltou agora, não sei o que deu aqui, e aí eu perdi, eu só fui até a parte do constante. E depois que ela sobe de novo. E depois ela é crescente, tá? Eu passei para cá, ó, domínio e imagem da função. O que seria o domínio? É onde esse gráfico tem valores para o eixo x. Se eu esmagar esse gráfico todinho, tanto a parte de baixo quanto a parte de cima, contra o eixo x, tá? Fizer esmagar para cá, fazer o rebatimento e ir para lá, essa parte vermelha ficaria em cima de que números? Ficaria entre o intervalo -6 e 6. Então, entre -6 e 6, esse intervalo é o meu domínio. Certo? E ele é um domínio, esse intervalo é fechado. Por que ele é fechado? Porque essa bolinha aqui, ó, indica que é intervalo fechado. Bola fechada, intervalo fechado. O que significa ser um intervalo fechado? Significa que as extremidades pertencem a esse intervalo. Então, o -6 está valendo e o 6 também está valendo. Compreenderam isso que eu falei? Sim ou não? Como é que eu tô anotando? Tá. Isso aí vai ficar gravado, tu vai poder ver várias vezes para fazer outras anotações aí também, tá? Mas que bom que deu para compartilhar. Achei que não ia dar hoje. A imagem.
O que que é a imagem? A imagem agora a gente não vê mais no eixo X, porque o eixo X só vai me dar o domínio. Qual é o eixo que me dá a imagem? O eixo que dá a imagem é o eixo Y. Então, agora, ao invés de eu esmagar o gráfico no eixo X, eu vou esmagar ele em relação ao eixo Y. E daí, ele, aqui, ó, a parte menor dele vai bater onde? No -2. E o maior dele vai bater onde? No 4. Então, a imagem desse gráfico é do -2 ao 4, intervalo fechado. Conseguiram entender isso? Sim. Ok. Então, a letra A seria isso. O meu domínio, então, intervalo fechado de -6 a 6, e a minha imagem, intervalo fechado de -2 a 4. O domínio, eu olho no eixo das abscissas, que é o eixo X, e a imagem, eu olho no eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Até aqui tudo perfeito, né? Agora, o item B. O que que significa perguntar quem é f de -6? Estão vendo que esse -6 está no lugar do x? Então, a pergunta é, qual é o f de -6 significa quem é a imagem de -6? Então, eu vou aqui para o x, onde o x é -6. Vou fazer o rebatimento lá no gráfico, o gráfico está lá para cima. Quando o x é -6, que y eu tenho? 2. Então, a imagem de -6 é quanto? 2. Conseguem ver esse ponto cartesiano aqui? Se eu perguntasse quem é a imagem de -7, você diria, não tem imagem de -7, porque o -7 nem está nesse gráfico. Tá? Agora aqui, ó, letra C. Quem é f de 4? A mesma coisa. Quem são as imagens de 4? Eu vou aqui para o x, onde x é 4, e vou lá onde ele bate, ó. Bate aqui. Quem é a imagem? É 2 também. Então, eu tenho como imagem de 2 o f de -6 e o f de 4. E tenho outros tantos. O f de 3 também a imagem é 2. O f de 5 também a imagem é 2, certo? Quem é o f de 6? Alguém saberia me dizer quem é o f de 6? 4? 4. Ó, f de 6 está aqui, faço o rebatimento, tá lá no 4. Esse é o f de 6, certo? Quem é o f de 0? -1? Exatamente, o 0 está aqui, faço rebatimento, caiu no -1. É isso aí. Então, o f de alguma coisa significa perguntar quem é a imagem daquele domínio. O que está dentro de parênteses é o domínio que eu estou te dando e eu estou perguntando a imagem. E daí a letra D diz assim, ó, as raízes da função. Gurizada, raiz é sempre os pontos dos valores de x, ou seja, os valores do meu domínio que zeram essa função, que cortam essa função. Então, eu vou olhar aqui para o eixo x, ó, tá vendo o eixo x? Aonde esse gráfico cortou o eixo x? Ele cortou no -4, tá aqui. Ele cortou no -2 e ele cortou no 1. Quantas raízes eu tenho para essa função? 3 raízes. Quais raízes? -4, -2 e 1. Entendido essa parte? Aqui sim. Sim. Tá. Tranquilo, né? Vou passar para baixo aqui. Tananã, vamos lá para o próximo. Bom, dizemos que uma função é decrescente, ó. Então, o que que significa ser crescente, decrescente, constante? Matematicamente, visualmente, tá? Visualmente crescente quando eu vejo que o gráfico está subindo. Decrescente quando eu vejo que o gráfico está descendo. Constante quando eu vejo que o gráfico está reto aqui, tá? Mas matematicamente, eu digo que ser decrescente é quando um x é maior do que o outro e a sua imagem é menor. Ou seja, eu aumento o valor do domínio e diminui o valor da minha imagem. É isso que eu estou querendo dizer com essa sentença matemática.
E o que é ser crescente? Ao contrário, quando eu aumento o valor do x, o que acontece com o y? Também aumenta. Ou seja, aumenta o meu domínio, aumenta a minha imagem. Certo? E quando é que o gráfico é constante? Quando eu aumento o x e o y fica igual. Ou seja, aumento o domínio e a imagem permanece a mesma. Tranquilo até aqui, gente? Ok. Sim. Análise do gráfico aqui, ó. Por exemplo, índice de preço ao consumidor IPCA de 2014, tá? A gente vivia numa época boa e não sabia, né? 2014 a gente achava que o índice estava elevado de preço. A gente não tem noção do que é em 21. Então, o que eu tenho aqui, ó? O IPCA de 2014. Esse gráfico, ele é crescente de janeiro a março, concordam? De janeiro a março, esse gráfico está subindo. Ele é decrescente de março a julho. Caiu, ó. Caiu. Teve uma queda pequena, mas é decrescente, eu tô vendo uma inclinação ali, e caiu assombrosamente em julho. O que aconteceu de julho a setembro? Cresceu o IPCA. O que aconteceu de setembro a outubro? Decresceu. E o que aconteceu de outubro a dezembro? Cresceu novamente. Essa é a análise de gráfico que eu faço. Qual é o menor índice de IPCA que eu tenho? 0,01. Em que mês? Em julho. Quem é a F de setembro? F de setembro é 0,57. O que significa ser F de setembro? A imagem de setembro, o valor em porcentagem do IPCA em setembro, 0,57. Tranquilo? Vamos para o próximo gráfico. Aqui. Observem esse gráfico aqui, tá? Esse gráfico aqui, ele é... Se eu tivesse que dizer para vocês assim, ó, se vocês tivessem que me responder, vamos ver se vocês conseguem me responder. Quem é o domínio deste gráfico aí? Alguém saberia me dizer quem é o domínio desse gráfico? Menos 4 a 12, pessoal? Menos 4 a 12, intervalo fechado, concorda? Isso. E quem é a imagem? Menos 4 a 5. Intervalo também fechado. Perfeito. Então, eu tenho um domínio, ó, o gráfico começa no menos 4, termina no 12, intervalo fechado. O gráfico é constante, não tem nenhum buraco. Eu consigo passar aqui, ó, o cursor sem retirar ele e chegar até o final do gráfico. Então, ele é constante, tá? Ele é constantezinho ali, não tem nenhum buraquinho. De menos 4 a 12. E a imagem, então, são o quê? Os valores de menos 4 a 5 ali em cima. Certo? Aonde? Quais os intervalos onde esse gráfico é constante? Alguém saberia me responder os intervalos onde esse gráfico é constante? Menos 2 a 3. Menos 2 a 3. 5 e 8. 5 e 8. 10 e 12. Exatamente. O que o colega me disse? Aonde o gráfico estava retinho aqui, ó. Pá, retinho, ó, constante, ó. Constante no 5, constante no 2, constante no menos 2. São 3 intervalos. De menos 2 fechado a 3 fechado, ele é constante. Ele é constante de 5 a 8 e ele é constante de 10 a 12. Aonde esse gráfico é decrescente? Quais os intervalos onde ele é decrescente? De 3 a 5 e de 8 a 10. Perfeito. Ó, tá descendo aqui do 3, ó, do 3 e para de descer no 5. Depois começa de novo aqui uma declividade do 8 ao 10. E aonde ele é crescente? Do menos 4 ao 5. E só. Não é do menos 4 ao 5. Olha bem, tu tem que olhar para o eixo do X.
Menos 4 ao 3? Ou menos 3? Do menos 4 ao 2, ó. Tu olhou para cá, ó. Ah, tá. Né? É do menos 4 ao 2. Ele é crescente. Quem é a imagem do 3? É o 5. A imagem do 3 é 5. O que eu perguntei? Quem era o f de 3, ó. O f de 3, pá, bate aqui. O y é 5. Certo? Quem é o domínio de 2? Cinco? Nós temos um problema, porque o 2 tem vários domínios. Observe isso aqui, ó. O 2 está aqui, ó. Ele tem o domínio dele do 5 ao 8, porque é constante, e tem mais um cara aqui, ó, que eu não sei o que é um número entre menos 3 e 2, que eu não sei quanto é que vale. Mas esse ponto aqui também é domínio do 2. Certo? Então, eu faço o retorno ali inverso. Quem é o domínio de... O domínio de 3, por exemplo. De menos 3. O domínio de menos 3, quem é? Domínio de... Menos 28 sobre 9 ou não? Ou de menos 3? De menos 3 está aqui, ó. Vai dar algum número aqui entre menos 4 e menos 3. Não sei que número é esse. Tá? Algum número ali que a gente não consegue identificar, mas é o número que está nesse intervalo aqui. Tá? Não tem assim, não tem problema eu não saber o número exato aqui nesse gráfico, porque eu estou perguntando coisas variadas, tá? Mas eu poderia também perguntar assim, ó, quem é f de 12? Menos 2? Menos 2, ó. 12 vai rebater lá no menos 2. Perfeito. Então, a gente já tripudiou em cima desse gráfico aqui. Bom, tudo que eu perguntei lá tá aqui, tá? Aqui essas F são outras, mas tudo que eu perguntei lá tá aqui. Aí, como é que você faria um intervalo constante para F igual a 4? Como é que você traçaria esse gráfico? Vocês estão me enxergando numa janelinha bem pequena, não? Estamos enxergando numa janelinha bem pequena? Então, estou compartilhando, mas tem uma janela que eu estou aparecendo, não tem? Sim. Tá. Eu vou dar 1 minuto para vocês fazerem esse gráfico, eu vou fazer esse gráfico ali no 4. Vamos lá. Eu quero F de 4. Mas isso eu não sei fazer. Mas só tenta. Ela é uma constante 4. O que significa ser F de 4? Tua imagem é 4. Ó. Eu faço um gráfico assim, ó. Meu espaço é pequenininho aqui. Eixo Y, eixo X. O 4 está aqui. O meu gráfico vai ser alguma coisa... Deixa eu pegar um vermelho para ficar bem legal. Assim, ó. Esse é o meu gráfico. Conseguiram enxergar? Uma constante aqui, ó, no 4. Alguém não entendeu por que ficou assim? Agora, vendo fazer a F de 4, você consegue fazer a F de menos 3 aqui, né? Essa que seria a F de 4. E a F de menos 3. Aqui embaixo. Deixa eu botar o menos 3 ali. Eu botei um risco e risquei do outro lado. Muito maluco.
Essa é f de x de menos 3. Certo até aqui? Sim. Agora, olha o gráfico que vem aqui. Esse gráfico é esboçar o gráfico das funções. Olha só, daí tu diz assim, professora, tava tão bom, agora a senhora me coloca um negócio desse que eu não consigo nem ler. Eu olho para aquilo ali, embaralho meus olhos, eu fico vesga, caio os butiá do bolso, né? O que é aquilo ali, professora? Eu fiz um gráfico que cada parte da imagem é um jeito diferente que tu vai fazer. Então, a primeira coisa que tu tens que pensar é que isso aqui é uma lei de função, isso aqui é outra lei de função, e isso aqui é outra lei de função. Então, o que tu vai fazer? Tu vai traçar aqui o eixo Y e o eixo X, e no eixo X, tu vai marcar lá menos 4, depois tu vai marcar menos 4, tu já marcou a 1, e depois tu vai marcar maior do que 1. Então, essa é a primeira coisa que tu vai fazer para a gente conseguir detectar esse gráfico aí, que parece ser muito estranho. Vamos lá. Vou montar aqui. Então, eu vou botar ali menos 4. Menos 4. Vou colocar 1. E as coisas vão acontecer aqui, tá? Quais são os números que tem? Tem menos 1, 1 meio e 1. Então, vou botar aqui menos 1, 1 meio e 1, tá? A primeira parte diz assim, ó. Vai ser menos 1 quando x for menor ou igual a 4. Então, x menor ou igual a 4, tá aqui, ó. O menor ou igual a 4 significa que aqui é a bola fechada, ó. Bola fechada vai ser todos esses menores ou iguais a 4 vão ser igual a menos 1. Então, essa parte do gráfico vem para cá. Agora, será 1 meio quando o x estiver entre menos 4 e 1. E observem que o intervalo é aberto, porque aquele menor que não tem o risquinho do igual embaixo. Então, isso aqui vai ser assim, ó. Bola aberta. Olha o bolão aberto que eu tô fazendo aqui. Bola aberta e um risco aqui. E depois, para números maiores ou iguais a 1, então agora é bola fechada, vai ser 1. Esse gráfico aqui, ó, que começa assim, 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 ele é chamado de gráfico escada, tá? Ele pode ter isso para vários intervalos. Observem que esse gráfico não é um gráfico constante. Por que ele não é um gráfico constante? Porque eu tive que tirar a ponta daqui da caneta para subir para cá, ó, e daqui para cá. Eu não consigo fazer de uma vez só ele. E ele é composto de 3 funções distintas. A primeira me diz isto, a segunda me diz isto e a terceira me diz isto. Aquele primeiro gráfico que eu coloquei para vocês, que tinha retas e parábolas, ele também, a formação dele também era desse tipo aí, com várias funções. Conseguiram entender isso? Falem alguma coisa para saber se vocês ainda estão me ouvindo. Fiquei bem perdida, para falar a verdade. Tá bom. Copia ele que eu vou fazer de novo para ti, tá bom? 2. Essa última parte aí ficou meio confuso, professor. Tá bom. Vou fazer para 2, vou fazer para 3, vou fazer para todo mundo que precisar. Só copiem ele, que daí vocês vão parar de querer olhar a cópia disso aí e vão fazer junto comigo, tá? Professora, essas retas, elas não são unidas, então nunca. Essas aqui não são. Ô, Sora, é que eu só não entendi como é que tu bota os números no gráfico. Tipo, Tá.
Vou Como que começar tu tudo de identifica novo. onde é que é o eixo X e o eixo Y? O eixo X é sempre o eixo das abscissas, é sempre isso Não, aqui. sim, tá, sim, isso eu Ó, sei. professor, Mas é que para botar, tipo, os números que estão ali no gráfico. Tá. O número que está antes da vírgula é a imagem. O -1, o 1/2 e o 1 é esses caras aqui, ó. -1, 1/2 e 1. Esses números antes da vírgula, eles ficam no eixo Y. Ah, tá, entendi. Isso, o que está escrito ali, ó? X menor ou igual a 4. Então, eu estou falando do X aqui, ó. Não estou falando do X? X menor ou igual a Sim. 4. Então, eu vou lá no eixo X, ponho -4 e pego todos que são menores ou iguais a ele. Por ter esse risco de igualdade, é que a bola é fechada aqui. Depois, da outra linha, diz assim, ó. X é maior do que -4 e menor do que 1. Então, eu também estou falando do X. Onde é que eu vou botar esse -4 e esse 1? No X. -4 e 1. E depois diz x maior ou igual a 1. Então, estou falando dos valores de x para maiores do que 1, que é para este lado aqui. Conseguiu entender agora a leitura? Sim. Tá. Obrigada. De nada. Só copiem isso que eu vou fazer outro. Não sei, eu tenho 3 minutos, tá? Eu vou fazer esse aqui e um outro gráfico similar a este na outra live depois dos nossos 20 minutos de intervalo. Tá bom? Professora, Sim. ó, só para avisar para o senhor que tá 0-0 o Inter, tá? Obrigado. Obrigada, obrigada. Eu não sei se tu tá feliz ou se tu tá triste, porque 0-0 é um bom resultado para nós. É que eu sou boliviano desde pequeno. Tá certo, eu vou te dizer o seguinte, ó, quando eu estive em La Paz, eu usei a camiseta do Inter e os caras queriam muito trocar minha camiseta. É óbvio que eu não troquei. Eu acho que lá na